Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Seguimos acelerando com o Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Hoje vamos ter um programa diferente, um programa bem visual aqui para você. Falaremos sobre fotografias de automobilismo, falaremos sobre designs, pinturas icônicas de capacete, um assunto bem diferente para você, mas o que não é diferente é o nosso pedido. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com outros fãs da velocidade e hoje também, por que não, com fãs de fotografia, com fãs de arte. No nosso programa de hoje, estamos com dois convidados aqui. Um já está aqui ao meu lado, que é o grande Zé Mário Dias, um dos principais fotógrafos brasileiros de esporte a motor, e também ali com o Alan Mosca, que é um dos caras mais responsáveis, mais icônicos, né, seu Christian Fittipaldi, sobre pintura de capacetes. Bons convidados teremos aqui hoje, hein, seu Christian? Tudo jóia? Eu ouvi dizer que ele pinta com guache. Isso. Né? Não é? Guache, né? Que e falava, canetinhas né? hidrocor. Isso que tem em comum entre a gente. Eu também faço minhas fotos na guache. Não. Na aquarela. Na aquarela. Negativo. Eu ouvi dizer que as suas fotos você faz de iPhone. Você vai lá e clica tá lá com iPhone. Inteligência artificial. Então, hoje, né? daí ele vende para as pessoas dizendo que, nossa, eu fiz com essa Nikon, com essa Canon, com essa lente teleobjetiva de não sei quanto, não sei o quê. Só que no fundo é com isso. Tudo com telefone. Mas a gente já fez livro junto com as fotinhas de telefone, né? Ficou isso bom, que né? importa. É isso que importa, não? Tá vendo? Será que ele sabe das coisas? Tem uns canhão aqui do meu lado que eu tô até com medo de encostar aqui, porque se cair eu tenho que vender meu carro para comprar essa... Então, e aqui do outro lado, rapidamente resumindo, né? Fisichella aqui. Sim. Gugelmin aqui. Rubinho aí, Rubinho / Ayrton, Sim. né? Homenagem pro Ayrton. E daí é óbvio, né? Nelsinho. Bom, esse daqui pra mim... Eita. Não vai quebrar, hein? Pelo amor de Deus. Consegui tirar sem quebrar. Até que foi rápido. Por que ele é icônico? Não é... Bom, primeiro que na época, né? Era Contact, né? E a gente estava até comentando, né? Esse Contact durou, tem, sei lá, 40, 50 anos. Então, ainda tá aqui, ó. O mesmo tom de amarelo. Só que a gota em si, quem criou isso daqui pro capacete do meu pai, que acabou sendo a mesma pintura minha depois, foi o pai desse rapaz que tá aqui do meu lado. O seu Cid Seu Mosca. Cid, Boa. Alan, obrigado por ter vindo aqui. Vamos bater um papo gostoso, hein? Certo? Legal. E aí, Zé? Falar um pouco. Valeu demais, até que enfim, né? Tá eu tenho que aturar esses dois, né? O Nelsinho, que já fugiu de mim hoje, aqui do podcast. Tem que aturar os dois fora da internet aqui. Até que enfim me chamaram pra vir, né? Tá vendo? Obrigado pelo convite, Thiago. Muito obrigado. Fazer o Zé aqui, isso aqui. Os dois foram contra. Eu quero um convidado por ano, eu tenho direito. Aí eu trouxe você, tá vendo? Mas, cara, prazerzão estar aqui com vocês. Eu sou um espectador assíduo e vocês sabem, o Christian principalmente sabe muito bem disso, porque eu mando muitos pitacos de tudo que eles falam aqui praticamente toda semana. Tá vendo? Tem alguns, inclusive, Cal, é mais direcionado pra você do que pra mim. Daí vocês dois se entendam depois. Eu vou até cair fora, Eu vou sou dar estica. crítico, sim. Então. Sou crítico, sim. Mas, de qualquer forma, facilmente é o podcast melhor de automobilismo e não é só eu que tô falando. Você tá ouvindo? Né? Não sou eu que tô falando. Inclusive as positivas, pode ver. Turma, começar o nosso bate-papo então aqui. Hoje é uma conversa muito mais informal, realmente de muitas histórias aqui. Começar com você, Alan. Você veio ali pegando a história do Cid e tudo. Sim. Como que começou a ideia de, vamos pintar capacetes? Ou não sei se começou com capacete, como começou a história dos Na verdade, Moscas? não teve ideia, né? A gente tinha um comércio e meu pai estava saindo de oficina. Ele não queria mais pintar, ter oficina. Oficina mecânica. Funilaria e pintura. Tá. E aí a gente tinha um comércio de carro, eu já trabalhava com ele. E daí do lado era a oficina do Giba, que fazia o Super V do Ingo, que seu pai foi chefe de equipe. E meu pai correu um tempo, era amigo do Giba, que eu conheci o Giba desde que nasci. E era do lado, 50 metros de distância. Você tá falando do lado daquela oficina. Não é daquela oficina, antes daquela oficina teve uma lojinha que do nada virou oficina. Aquela que eu ia quando eu era moleque, aquela já era a segunda. Já era a segunda. Tá. Então, chegou determinado... O carro do meu pai era bonito, não andava, mas era bem pintado tudo.
Então, quando veio a Super V, o pessoal precisava, porque virou profissional o automobilismo interno, né? A Super V deu um clique, né? Tinha o negócio do Emerson ser campeão, e daí veio a Super V. Então, o Ingo corria, parou de correr com a Brasília, ou corria simultaneamente com as duas. Então, primeiro pintou a Brasília do Ingo e já o Super V. Né? Então, tinha uma lojinha do lado que a gente arrumava os carros. Pintou o carro lá. Aí a Gladson foi para a equipe do Giba. Então, foi o Nelson correr lá, o Peter Schulz-Wenck e um cara do Rio, que era o... Eu já lembro o nome. Esse cara, ele foi lá um dia e falou: pinta meu capacete, o cara do Rio. Pinta aí, Cid. Daí meu pai falou: putz, pintar capacete, né? E ficou lá enrolando, e acabou. Depois de um tempo lá, ele fez o capacete e o cara foi buscar e olhou: pô, que demais, legal, não sei o quê. E assim, não é que o Cid exorbitou, mas ele falou: puta, eu não quero mais fazer isso aí porque enche o saco e tal. Ele pegou e cobrou um valor que era quase o valor da pintura de um carro, mais ou menos equiparado. E o cara pegou e pagou. Ele falou: pagou, né? Passou uma semana, o cara voltou com outro cara. Aí, ô Cid, tudo bem? E ele falou: puta, o cara veio aqui pra me xingar, que eu cobrei caro. Ele falou: esse meu amigo aqui, eu não lembro quem era, ele quer pintar o capacete também. Daí o Cid já... Opa! É mesmo? Não, bom, senta aí. Daí já arrumou até cadeira pro cara sentar, fez uma ficha, porque o Cid era extremamente comercial, ele tinha... a visão. E daí falou: putz, isso aqui, se o cara paga, é sinal que tem mercado para isso. Daí fez pro Ingo, teu pai... o Emerson, e começou a trabalhar com isso. Então o cara ia lá pintar o carro: quer fazer um capacete também? O cara: quero. E eu tenho que aqui reconhecer que o padrinho da grife, né, Painted by Cid Brasil, foi o Emerson, que ele chegou e falou: ó, escreve aí Painted by Cid em algum lugar do capacete para escrever pequeno e tal. E o Cid escolheu esse canto aqui. O coração é do lado esquerdo, vou fazer do lado esquerdo. Aquela coisa toda de poeta. Meu pai era meio assim, era artista mesmo, né? E aí pôs a estrelinha, porque quando é piloto de Fórmula 1... Essa história é muito legal, né? Os pilotos de Fórmula 1, os brasileiros, têm a estrelinha do lado. Só os pilotos brasileiros de Fórmula 1. Não, os pilotos que a gente pintou, que correram na Fórmula 1, ganhavam a estrelinha, uma de cada lado. E você segue isso até hoje? Sigo. Se alguém quiser colocar a estrelinha, você explica o porquê e não mesmo coloca. Que o cara tenha testado, né? Não, ok, mas... Tem vários pilotos que não correram, mas testaram. Ou correu de Indy, né? Na época, que era... Mas um piloto iniciante hoje, se ele quiser a estrela, vocês explicam a situação e não colocam. O cara já sabe. Geralmente já sabe que tem que... Tanto é que o Tony, quando foi andar... Não só o Tony, mas eu já tomei bronca. Porque na época do kart... evidentemente, eu passava lá 1, 2 vezes por semana, né? Pra ficar enchendo o saco dele. E daí, é claro que eu sabia das historinhas. E daí eu olhava pra estrelinha. Só que, na época... Um dia eu vou ter, né? Não, eu Desejo da estrelinha. Então, eu tinha acabado de começar a correr de kart, né? Daí eu falava: porra, por que o cara não me enfia uma estrelinha? É tão fácil, só colocar estrelinha, né? Como foi pegar o capacete? E você tem algum com a estrelinha? Tenho. Lógico. E como que foi chegar você pegar o primeiro capacete com a estrelinha? Porque depois você esquece, né? É mais impactante quando você era criança, quando você tá... Por exemplo, é que aqui é tudo mais ou menos... Bom, esse é depois de mim, o Rubinho é da mesma geração, o Maurício é um pouquinho antes, mas... no caso, eu ia pra lá e ficava olhando o capacete do Nelson. Eu ia pra lá, ficava olhando o capacete do Emerson, ficava olhando alguns capacetes. Do Ayrton, acho que eu tinha. Ayrton, que você pintava. Se bem que Ayrton menos, porque... Não, também. Mas eu olhava para os capacetes que já tinham a estrelinha e eu falava:
meu, aquele capacete tem estrelinha, o meu capacete não tem ainda estrelinha. E era assim, era que nem uma graduação do piloto, tipo né? uma faixa preta. Porque quando você ia lá, a gente tinha um de 85 do Ayrton, da primeira vitória, que depois eu troquei. Ele, pô, meu, me devolve esse capacete, eu te dou outro, tá? Lógico que eu fiz, né? Mas o Tony, quando ele foi pra Indy, a primeira coisa, mandou o capacete. Você vai pôr estrela pra mim aí, né? Eu lembro até, lógico que vai, né? Então é um negócio assim, ficou essa. Então, quando o Emerson pediu pra colocar, imagine só, em 78, 77, um bicampeão mundial, né? Numa equipe que a gente pintava o carro, a fase amarela do carro. Daí põe lá, Painted by Cid, Brasil, com a estrelinha, seja lá. Mas imagine o que significa. É a mesma coisa que hoje, sei lá, pintar pro Max Verstappen, né? Para mim seria um sonho, né? Eu sei que comercialmente é muito difícil conseguir. Mas um dia talvez, né? Eu tava quase fazendo do Vettel, e daí teve o problema da pandemia, e daí não tive mais como fazer para ele. Mas na época, eu falo sempre que na época era Roberto Carlos, o Emerson e o Pelé, né? E eu fazia o capacete pro cara, né? Então isso foi um impulso, assim, porque daí todo mundo vinha, você vai pôr aquele negócio que tem no do Emerson? Sem a estrelinha eu coloco. Sem a estrelinha, eu coloco. Né? Então, foi um... Porque meu pai, de 73, quando ele, sem querer, entrou nesse negócio, 74, 73, em 3 anos estava pintando um capacete para campeão mundial, né? E isso aí foi muito um impulso, assim, no negócio, né? E virou, tanto é que eu, de vendedor de carro, da noite pro dia, ele foi lá, despejou 200 capacetes de skate, que estava começando na época, para Gladson, pinta aí, tem 1 mês. E daí eu tive que aprender, né, meio no supletivo, mas deu certo. E Cal, para contextualizar, eu vou fazer uma foto da estrelinha aqui na mesa de vocês para você contextualizar isso aí. Então, já faz um link aí. Sensacional essa história. Já mudando então de pinturas para fotografias, como que foi o seu despertar pro lado de fotografia aqui? Cara, eu até frustro algumas pessoas quando eu falo, mas eu gosto muito mais de automobilismo do que de fotografia. A minha primeira paixão é o automobilismo. Eu acho que isso tem no DNA. E por que eu tenho tanta convicção de que tem no DNA? Porque o meu pai foi piloto, não profissional, mas um piloto amador, era preparador de motor, mecânico. Então aí você fala, não, veio daí. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca assisti uma corrida com meu pai, na vida. Ele faleceu quando eu tinha 11 anos, então assim, o que eu lembro dele antes era coisa de pai e filho comum, sem nenhuma ligação ao automobilismo. E na minha família não existia ninguém, eu não lembro de estar assistindo, eu lembro uma vez ou outra de assistir Fórmula 1 com meu avô, materno, mas só. Eu não lembro de assistir corrida em casa e nada. Então eu acho que realmente está no DNA isso, né? Então eu comecei a fazer websites, né? Eu era desenvolvedor web na época que nem existia isso praticamente. E eu fiz o primeiro site para o Alceu Feldman. E então eu comecei a ir nas corridas com a justificativa que era para criar conteúdo para o website. Mas era para estar envolvido. Eu queria estar sentindo o cheiro da gasolina, ouvindo o barulho de perto. E daí eu comecei a fazer algumas fotos também com o intuito a desculpa de que eu estaria alimentando as fotos para o site, mas na verdade a ideia era só estar envolvido. E daí eu comecei a trabalhar, fiz o site do Heck Jr., era um piloto da Light na época, e fiz o site do Matheus Greipel, que foi campeão da Stock Light, depois nessa época ele estava na Stock. E nisso... Correu comigo de Stock. O Matheus Greipel. Então. Lá na Bassani, muito gente boa. Correu na mesma equipe? Que inclusive legal. Se estiver assistindo o programa, um abração, com Mateus. certeza vai estar. E o Guido Júnior, você lembra do irmão dele? O Guido Júnior, sensacional, era maior, grandão, isso que eu ia forte. falar, de Júnior pequenininho não tinha nada. Cara, família incrível, assim. E ali tinha o assessor de imprensa,
o João Otávio Ness. Não sei se você lembra de um cara bem grande. O João Otávio Ness, do site ChronoSpeed, você é dessa época? Lembro, mais ou menos. O site era bem grande na época. Mas, basicamente, o meu início de carreira, eu devo ao João. Porque daí ele falou, Zé, começa a fazer umas fotos e manda pra gente colocar no release. Ali eu não parei mais de fotografar. E em 2007, que eu me considero profissional desde 2007, foi quando ele, no final de 2006, falou, você quer fazer todas as etapas do Brasileiro de Rally comigo e Copa Peugeot, eu banco suas despesas, não te dou dinheiro, você vai se virar aí, você vem fazer comigo. E foi quando eu saí de Campo Mourão, que eu sou natural do interior do Paraná, fui para Curitiba, então eu me considero profissional desde 2007, porque a partir dali eu parei de trabalhar com sites e comecei a trabalhar com fotografia, e daí não parei mais. Mas no começo você não usava... A gente As vai mostrar crianças daqui a pouco. pequenininha aqui? Não, vixe, Dá pra ver São Jorge na eu rua, diria né? sinceramente que era as câmeras Começou da com a época xereta. eram piores que as... Máquina xereta. Não, com certeza a qualidade era pior que do celular de hoje. Era aquela do seu Madruga, que você colocava. Deixa eu ver. Thiago, Polaroid. Polaroid. Entregava Na hora, e daí ele já pegava e entregava pros clientes. Olha aqui a foto e a fotona que eu invoice, a tirei fatura, tua. né? Acabei de revelar, E essa época do Matheus Greipel, você corria de... Era a época que você corria de Palmeiras? Não, Palmeiras você corria no Gramacho. Não, foi a época do Bassani, que eu corri uma meia temporada com o Bassani. E o que era o seu carro? Era caixa, inteiro caixa. Tá, eu lembro disso, mas eu comecei a fotografar com você a pedido da Glauce, que era assessora de imprensa do Gramacho, quando você estava de Palmeiras. Schutz. Exatamente. Quando você estava de Palmeiras no Gramacho. Foi a primeira vez que a gente começou a clicar. Ah, é? E depois, foi antes de Terra isso, né? Não, foi bem depois de Terra. Ah, bem depois? Não, Terra foi na época do Bassani. Tá. Ah, tá. Não, eu te conheci na Terra, mas era através da Fernandinha Gonçalves. Mas eu acho que eu acabei não fazendo nada de clique pra você nessa época. Aí, com o Palmeiras, sim. Eu tenho releases guardados até hoje de você com o carro do Palmeiras e com foto minha. Foi quando a gente começou. Tá vendo? E depois foi pra linha. Que daí a gente começou a trabalhar. Mas na verdade, daí direto. teve algumas corridas que você não pôde ir de linha. Daí você me falou do Duda, e daí o Duda também, muito gente boa também. Sim. Foi lá e um grande profissional também, tirar altas fotos. E nas corridas que você não podia ir, daí o Duda tava lá. Sim. A gente tem muita conexão de trabalho, de estar junto e abrir portas, como por exemplo foi da Truck. A Truck, quando o Christian foi convidado para andar de Truck, eu fui nas duas primeiras corridas dele, eu ainda não era fotógrafo da Iveco. Tá. Ali eu me tornei fotógrafo da Iveco e fiz dois anos de temporada de Truck com a Iveco, porque o Christian... E o Christian não correu pela Iveco, só que eu fiz um portfólio com o Christian, conheci o diretor de comunicação da Iveco, dá uma olhadinha nessas fotos aqui. O cara pirou nas fotos e a partir dali, por eu ter ido com o Christian, eu virei fotógrafo da Iveco. E o único motivo que eu corri de Truck foi porque o Geraldo tomou um gancho. Se o Geraldo não tivesse tomado um gancho... Geraldo Piquet. Se o Geraldo Piquet não tivesse tomado um gancho de 2 corridas, eu não teria corrido nunca. E eu não teria provavelmente feito Truck 2 temporadas. E sido campeão com o Beto Monteiro de Iveco, que foi bem legal. Então, você vê como é que uma coisa puxa a outra, Sim. né, cara? É a teoria do caos, né? Inclusive, tem aquela... já pode contar, Cal, as engraçadas? Você lembra do Rio, a gente com o carro da sua mãe? Carro da minha mãe? Fusquinha? Com flores no painel? Um Fusca dos novos, aquele ainda não era o New Beetle. Que tinha, você lembra que tem aquele porta-flor? Do Itamar, sei lá. Aí, a gente a primeira corrida era no Rio, né? A primeira do ano da Truck. Na verdade, não era carro era carro do marido da minha mãe, eu acho. Não, era da sua mãe porque tinha da minha flor. Mãe? Enfim. Bom. A gente, na primeira Tinha uma corrida... flor tinha uma flor. Porque tinha o porta-flor no New Beetle. E a gente, lá na sexta-feira, acho que era sexta ou quinta-feira da corrida do Rio, daí só que ele ia dormir na casa da mãe dele, que mora no Rio. Então, ele não precisava de hotel. Daí eu... Christian, você viu meu hotel? Dele, putz, esqueci, cara. Esqueci do seu hotel. Mas vamos achar, não sei o que. Não dá pra ficar lá na minha mãe porque já tá cheio. Não sei o que. Você não lembra disso? Aí, beleza, ele falou... Buffer, você se incomoda de dormir num motel? Não. Aí eu, não,
Beleza. Dele, não, eu tenho uns ali não sei que avenida que era, perto da casa da minha mãe, eu te deixo um lá, amanhã cedo eu te pego. Beleza. Cara, aí beleza. Chega na porta do motel, aí tinha um espaço pra parar na frente. Essa foi boa, agora Cara, eu juro, a gente parou o New Beetle, acho que era amarelo, com uma flor. Que beleza. 2 marmanjos no banco. E na hora que eu estava descendo do carro pra entrar no motel, para um ônibus de linha. Circular, de linha ali. Cara, juro, eu só vi a cara das pessoas, aquela senhorinha voltando do trabalho, sexta-feira você tá olhando pra nós dois assim, tipo... Em que mundo nós estamos, com aquela né? cara de, oh meu Deus, o que eles estão fazendo? 2 caras de New Beetle amarelo com uma flor saindo na frente de um motel. Enfim, essas são uma de várias histórias que a gente tem. Uma coisa que eu quero saber de vocês, aproveitar, que eu acho que é um gancho similar, porque, a gente pega várias pinturas, o Alan, de pilotos icônicos que passaram por vocês. Sim. Ou não só os brasileiros, mas pilotos de fora. Por exemplo, aqui tá o Fisichella, enfim, de outros pilotos importantes. E a gente vê também, o Zé, de várias fotos, de vários fotógrafos brasileiros, que são umas fotos espetaculares. De onde veio essa criatividade brasileira, tipo, de pinturas de capacetes e de fotografias brasileiras? De onde que vem, vocês acham que tem? É coincidência? Como vocês veem isso? Então, quando a gente começou a fazer isso aí, profissionalmente como negócio, tudo, e o meu pai falou, olha, a gente vai ter uns 15 anos de frente, mas vai vir gente fazendo a mesma coisa logo, né? Falei, tudo bem. Falei, então vamos pegar tudo que a gente puder e... Lógico que ele pegou para ele e não deu para mim, mas tudo bem. Depois, né, a gente compensou isso, né? E aí a gente fez uma campanha de trabalho muito grande durante muito tempo, porque não tinha, né? Depois surgiu o Pavão, depois surgiu o Bruno e outros mais, né? Tem o cara da Infinity hoje, que o Luciano trabalha muito bem, o Bruno trabalha muito bem, e tem outros. Mas o gap foi gigante, né? Foi um primeiro, ótimo demorou. gap, entendeu? Não, mas esse gap foi mais de 25 anos, então. eu acho. Não, eu digo que não, No porque mínimo a gente uns tá com 15. 50 e a Art Mix já tem quase 30, por exemplo, entendeu? 20 anos. Tem mais de 20. anos. Mas que seja 20 anos por aí, né? O Pavão veio logo depois. O Pavão é um baita de um amigo e ele a hoje... diferença, Alan, é que daí, quando vocês já estavam... Por exemplo, a hora que eles entraram, de repente eles até pintavam com a mesma qualidade, ou talvez qualidade parecida. Mas não era grife, né? Exatamente. Não tinha... O Painted by Sid já era mundialmente conhecido. Sim. Isso é verdade. E é o que a gente tinha de vantagem é o conhecimento técnico de materiais e como usar o material, como fazer a pintura leve, né? Porque chegou uma hora, o Nelson começou, a pintura tem que ser leve, porque ele não fazia preparação física, então tinha que fazer leve. Teve corrida. É verdade. Tal pai, tal filho. E não foi a gente que falou, é ele que tá entregando aqui. Porque o Nelson falou, faz leve, não põe muito verniz, não sei o quê, porque depois me dá dor no pescoço, quanto tirar. E isso aí virou, assim, uma rotina, né? Teve pintura que a gente chegou a fazer pro Greco, Marco Greco, que ele veio também, né? Os caras querem que faça controle da Bell. Tá bom. Aí eu fiz a pintura com 32 gramas, mandei lá, tudo peso, tudo. Mandei um relatório. Falei, agora manda os caras fazer mais leve, porque não é fácil, né? Mas assim, por causa desse conhecimento técnico de materiais e tudo mais, que eu herdei do meu pai, que ele me passou, né? E também porque o Cid era assim, ele olhava pra cara do cara e ele fazia. Lógico, só tinha ele. Então, o que ele falava, o cara... Hoje o moleque chega lá com 8 anos, ele chega com o celular desse tamanho e puxa lá 45 mil pinturas de capacete. Eu gosto fotos, dessa. Né? Várias fotos dos outros capacetes. Eu gosto assim, assado. Pra você montar, é um quebra-cabeça. Mas
a gente consegue. Tem o Raí que faz o layout e tudo mais. Passo a bola para ele, ó, precisa fazer assim. Então, acaba funcionando. Mas foi uma época muito legal. E a gente trabalhava muito, né? E tinha carro também, né? E eu ficava no capacete desde 78, 79. Não, fica no capacete porque o carro é que dava dinheiro, né? Então esse que foi Os carros de corrida. Tá. Carro de corrida, exibição, avião, helicóptero. Então foi indo até chegar uma hora que equilibrou, daí o preço caiu, Tá. né? Mas a gente mantém. Eu tenho lá minha filha hoje que ela faz a parte administrativa, ela reinventou a CID, eu faço as réplicas. Então eu tô satisfeito com o que eu faço e como Legal. a gente faz, né? E, Christian, você falou que na época o pessoal queria o Painted by Cid. Não é na época, não. Ontem eu tava lá no Cid e chegou um italiano que veio fazer... Ele é filho de? Beppe Gabbiani, Você correu lembra de aí? Osella. Beppe Gabbiani. Eu não corri com ele, que foi um pouquinho antes da minha época, mas eu sei exatamente E ele quem é. veio da Itália para fazer o capacete com ala, e ele tá fazendo um capacete em homenagem ao pai, só que ele quer o amarelo do Senna, ele quer algumas a linhas. fusão. Ele quer a fusão. Tá. Então ainda vem gente do mundo inteiro, como estava lá o italiano, para fazer um capacete com ele. Então, assim, Pra ter o Painted by o Cid. Painted by Cid ainda é superior, vamos dizer Não, assim. como tendo dito isso, como eu já levei para vários pilotos, amigos meus, né, que mandaram capacete para mim. Você já pintou o capacete do Morbidelli, você pintou o capacete lá do Naspet. Então, o Naspet correu de Fórmula 1 e de Fórmula 3000 comigo, o Morbidelli é a mesma coisa. Daí você pintou o capacete do Barbasa, se eu não me engano, que eu também levei para ele. Alguns capacetes lá de Indy. Muito legal. Por quê? É aquilo que você acabou de falar, conhecimento, você liga um com o outro, será que você pode me levar lá para o CID e tudo? E também eu acho que a geografia, de repente, acabava intimidando um pouco as pessoas. Porque, querendo ou não, era uma época que o mundo era menos móvel, né? Porque se fosse hoje em dia, vamos voltar 40 anos atrás. Se o Cid fosse molecão, você menorzinho ainda, mas aprendendo tudo, Sim. é óbvio que vocês iam tentar inventar alguma coisa mais dinâmica. Vamos para tal corrida, vamos montar um stand, vamos fazer... Só que essas coisas não existiam naquela época. Sim. Não O que tinha. aconteceu, a Lotus pegou, era o Andretti e o De Angelis. E a Lotus, a gente fez trabalho algumas vezes para eles, e eles já era aquela Lotus Essex, que era o chassi duplo, lembra? E daí eles falaram, ó, nós vamos mandar um capacete do Andretti e um do Hélio De Angelis. Pô, legal, manda aí, a gente pinta. Chegou aqui na alfândega, parou. Nunca mais viram os capacetes. Nossa. E aí, daí manda, e era tudo carta, não tinha e-mail, nada. Daí, WhatsApp na meu, hora. não chegou, veio um aviso que tá preso, a gente tá tentando soltar, perdeu o capacete, entendeu? Porque a burocracia impedia, e até hoje impede um pouco, porque se você pegar um capacete para fazer drawback, para vir para cá, pintar e voltar, primeiro, o custo do transporte inviabiliza tudo. E segundo, o cara manda de lá, chega aqui, para, às vezes perde. Mas eles são tão importantes que o italiano veio da Veio, Itália o cara pra cá. vem pra Chegou cá, ontem, inclusive. Chegou ontem. E arrumei um banco pra ele andar nas 500 milhas de kart Puta, ele amanhã. deve tá louco, Hoje de manhã, qual que é o seu endereço? Vou Com te mandar quem um que ele vai presente. andar? Eu não sei, o Catucci que arrumou. Valeu, Catucci, Esse salvou. Catucci aí, Mas ontem ele, cara, ele eu quero é andar. danado, hein? Liguei pro Felipe Giafone, ele falou que não sabe como me ajudar. Eu falei, Felipe, o que o Felipe Giafone entende de 500 milhas de kart? Liguei pro Catucci e falei, ó, é isso. O cara é bom e arrumou um banco pra ele, mas Esse ele Catucci tá super aí, feliz. você tem que pôr ele pra guiar no carro do Cascavel de Ouro. Ele é o atual campeão da HB20. Ele é o cara da... Não, Parabéns, ele é o capitão. cara. Campeão da Ele é HB20 bom. de Shell. Inclusive, na granja, a gente já tomou couro dele. O bicho é A gente já ele é ninja. acho que a nossa equipe ficava de frente com a dele. KTF.
Exatamente. Não, Catucci Eu é acho que teve ninja, um ano que eles ganharam que a gente tomou couro grosso deles. Eles eram melhores que a gente. Eu vi ele fazer um negócio uma vez, ele tava em segundo, começou a descontar do cara nesse ano aqui. E daí ele veio, saiu da junção aqui em Interlagos, aí veio... e daí quando chegou assim, ele começou a pôr pra passar o cara, ele começou a balançar o carro. Falei, o que esse cara tá fazendo? Ele tava aquecendo o pneu pra frear e meteu por fora no cara e passou. Eu vi isso aí. Ali ele Monstro, ele é me monstro, conquistou. Cara. Campeão da HB20 com mais de 40 carros. Eu mandei grid, mensagem, Então, eu não conheço ele pessoalmente, mandei mensagem pra ele, falei, cara... Você foi ele é absurdamente terrível. gente boa. Eu Muito mais legal que o Christian, que o Nelsinho junto. Com Catutão certeza. é incrível. Cara. Parabéns, Catucci, pelo campeonato aí da HB20. mesmo. Você sabe que eu ia abrir um pequeno parênteses, né, nesse teu último comentário. Ele deve ter feito escola comigo, né? Por isso que ele é muito mais gente boa do que eu, porque ele fez a escola básica comigo. Tudo bem, pode e ser. E daí ele se desenvolveu. Pode né? ser. Então, dali pra frente. Que bom. Vai, fecha o parênteses. Vai, continua falando suas asneiras. Né? Ô Zé, e você, cara? O que você acha sobre essa... Que a gente vê tão bons fotógrafos brasileiros? Eu acho que é aquela do brasileiro que ele tem que se virar nos 30, né? Aqui, por incrível que pareça, não é um lugar bom de fotografar. Por que eu te digo isso? Por 2 pontos. Uma, que os nossos autódromos não são bonitos esteticamente como os da Europa, por exemplo. Vou citar um exemplo da Europa. E uma coisa que pouca gente sabe, só quem é fotógrafo de fato sabe, lá é mais fácil tecnicamente de fotografar, porque em uma boa parte do ano é sol e frio. Tá. Então você tem a luz perfeita do sol e a temperatura do asfalto, o Christian pode me corrigir se eu estou errado, a maioria das vezes está mais fria do que uma Interlagos de domingo não agora. Né? Então aquele calor que aquele sobe, vaporzinho, aquele vaporzinho que sobe do asfalto, cara, é o nosso inimigo talvez número 1 num dia quente. E lá, se você pega tecnicamente a foto dos europeus, são muito boas nesse sentido também de qualidade, porque ele tem um sol maravilhoso e o asfalto mais frio. Então eles se sobressaem. E nesse quesito aí eu te respondo que é o se vira nos 30, né? A gente tem que fazer um bom material para estar competitivo tanto nacionalmente quanto mundialmente, né? A gente tem bons fotógrafos que correm o mundo, brasileiros, em busca de um lugar ao sol. Mas Miguel Costa Júnior, Luca Bassani, Beto Issa, eu faço bastante coisa fora, graças a uns caras aí que me ajudaram a ir para os Estados Unidos, sabe? Que eu devo muito da minha carreira. E então a gente se vira nos 30 para estar aparecendo. Eu acho que isso faz com que a gente seja criativo, porque, cara, a competição é bem grande. E uma curiosidade, é claro que a gente vê uma foto num release, a gente vê uma foto numa rede social. Claro que não quero que você fale de valores, mas como que o fotógrafo ganha dinheiro? Como que você sobrevive profissionalmente? Existem 2 tipos de trabalho bem visíveis. Isso não é só no Brasil, é no mundo. Mas os fotógrafos mais caros não necessariamente são os melhores. É o jeito de trabalhar. Eu sou um dos mais caros, de conta única. Por que eu opto por isso e sempre optei? O Christian sabe disso, até na nossa negociação agora com a Mustang Sampling para a próxima 24 horas de Daytona, levantei essa questão de novo. Eu sempre gostei de trabalhar com o mínimo de cliente possível, de preferência... porque ele trata a foto até 4 da manhã, vai continuar. Exatamente, porque eu tenho um carinho maior para fazer... para criar, sabe? Quando você tem menos clientes, você tem mais tempo de criação. E muitas das fotos, posso citando? Então vou citando já, como essa do Christian, por exemplo, que está aparecendo na tela agora, de Sebring, que é uma foto mega colorida, que passa um ar de velocidade absurda. Eu demorei algumas voltas para acertar, mas algumas, às vezes, é meio treino para você acertar. Você quer dizer algumas paradas de boxe, né? Não. A de Sebring de movimento. Eu tenho que tentar muitas vezes até acertar uma, porque essa que tá aparecendo na tela, ela é tecnicamente muito difícil de fazer. Aí eu tava fotografando só pra Action Express. Tá. Então eu tinha tempo de criar. Eu podia
me dar ao luxo. Quando você está trabalhando com vários clientes, você não pode se dar esse luxo porque você perde muitas voltas e muito tempo de pista para você criar. Então você acaba fazendo as fotos mais, vamos dizer assim, feijão com arroz, certo? Então acaba que separa-se esses dois tipos de cliente, de fotógrafos, e é assim que se ganha dinheiro. Ou o cara faz várias equipes e cobra-se mais barato, mas não necessariamente ele não é o pior fotógrafo. Ou você trabalha com menos clientes e cobra um pouco mais. Normalmente esse cara ganha menos dinheiro. Eu sou o cara que, ao todo, acredito que eu ganho menos dinheiro do que os fotógrafos que fazem vários clientes. Só que é maneiras de ver o mercado diferente. Eu prefiro, se tiver que colocar duas propostas, eu prefiro ganhar um pouco menos de dinheiro, mas fazer um material que o pessoal vai falar, caramba, Zé, você mandou bem demais. E não quer dizer que o outro fotógrafo que optou pelo outro lado não faria igual. Ou podia fazer até melhor. Mas é o jeito de trabalhar diferente. Então, são esses dois tipos que a gente entrega o material e tenta sobreviver disso. A fotografia de automobilismo não é a área de fotografia mais rentável que tem, né? Mas... Qual seria? Daí vai publicidade, casamento, os caras top de casamento ganham muito. Mas, cara, é aquele lance que trabalha com o que você gosta, que você não vai trabalhar nenhum dia. Eu sou absolutamente abençoado por isso, porque eu não trabalho nenhum dia. Eu amo muito o que eu faço, assim. Tipo, hoje ainda eu vejo uma largada de Stock Car que foi agora. Agora nós estamos... esse vai em janeiro, né? Mas a largada da Stock Car e, cara, eu grito na hora da largada. Tipo, vamos, sabe? Aquela emoção, assim... absurda. De Interlagos, que eu já fui dezenas de vezes, de uma Stock Car que eu já cubro há mais de 10 anos. Imagine como então, umas 24 horas de Daytona, quando começa, o quanto minha adrenalina vai, mesmo depois que agora eu vou para minha 12ª edição de 24 horas de Daytona, todas com esse ser humano. Então, eu ainda tenho um tesão surreal pelo esporte, então é isso que... eu preciso do dinheiro para sobreviver. Sim. Mas no fim das contas, ali, o que eu quero é estar junto com o automobilismo. Sensacional essas histórias. Então, quer dizer que vocês já se aturam já há tanto tempo, assim, de... As melhores histórias são quando a gente viajou, né? Sei lá, Florida Watkins Glen é um clássico. Daí teve outra que foi muito boa. A gente saiu de Mosport. No Canadá. No Canadá. 2 vezes? Já foram 3 vezes. 2 com você e uma sozinho. Sim, eu tive que te aturar 2 vezes. 2 vezes. Teve uma... não. A melhor foi... Nossa, eu tava doido pra te falar, só que eu fui te falar, sei lá, 2 semanas depois. Eu tinha acabado de resolver que eu não ia mais correr. Nossa, e foi... Porque ele não me falou. Não, calma, deixa eu terminar. Eu sei. E daí foi lá em Mosport. Então, quando eu desci do carro, que eu já contei essa história, eu peguei, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, liguei pra minha irmã, liguei pra minha esposa. Eu falei, me senti traído. Game over, não sei o quê, não vou mais correr e tudo bem. No dia seguinte eu fiz a corrida que eu tinha que fazer, não sei o quê. Terminou a corrida, eu falei, a gente se encontra no portão, ou sei lá, embaixo de algum lugar, tipo 20 minutos depois da corrida, não sei, salvo se eu terminar entre os 3 primeiros, subir no pódio, né? Vai demorar um pouquinho, senão, eu quero cair fora e ir embora. A gente foi, logo depois da corrida, a gente foi de Mosport, no Canadá, que é bem altinho lá em cima, até Miami, sem parar. Direto. Sem dormir. Direto. Fomos trocando. 25 horas. 25 horas. Só que... E eu doido pra querer compartilhar com alguém, só que... não era a hora. Não era a hora, porque eu tava pensando, eu falei, puta, será que eu não acabei de fazer a maior besteira da minha vida? Processando a decisão. Exatamente. Será? E ao mesmo tempo, eu tava com um pouco de medo. Eu falei, de repente eu me precipitei, de repente isso, de repente aquilo... E eu queria falar com ele, mas ao mesmo tempo eu falava, puxa, freio de mão, calma, repensa tudo. E daí eu fui até Miami sem falar absolutamente nada pra ele. Nada. E eu lembro que no meio do caminho a gente parou pra tirar uma foto de um urso que foi lá na Carolina do Norte. Nossa, que a gente viu. Eu quase me ferrei com o urso, cara. Então, a gente encostou o carro, daí os dois desceram, porque eu também gosto de foto, é óbvio que eu não chego nem aos pés. Ele me ensinou um monte de manha, mas eu também, dentro das minhas limitações, tirando foto lá do urso, tudo... E eu
eu pensei aqui... Vou tirar uma selfie com Não, isso. eu tô aqui tirando foto, daí tá o outro tirando foto, que sabe 10 vezes mais do que eu. Há 12 horas atrás eu resolvi que eu nunca mais vou correr eu nunca mais vou fazer o que eu fiz a minha vida inteira. E tá tudo bem, eu quero dividir com alguém isso daí, e eu ainda não me sinto seguro, e não tinha nada a ver. Não é falta de confiança, não é, imagina, ele morou na minha casa com a minha mulher, com a minha filha, então não era isso, mas era mais um negócio interno, meu. Essa história foi muito doida. Mas e o urso? Eu saí fotografando, a gente viu dois filhotes de urso atravessando a pista, parei e fui fotografar, né? Sim. Otário. Esqueceu da mamãe. Quando eu olho do meu lado esquerdo, a mãe, assim, tipo, só me observando. A 8 metros de mim. Você é louco. Eu voltei de costas, quase caindo de tremer. Aí entrei no carro, a mamãe urso passou. Eu falei, meu Deus, cara, imagine. Se eu chegasse mais perto dos filhotinhos, tinha ido. Blue Ridge Parkway, lá na Carolina do Norte. É Red Dragon. Isso, Tail of the Dragon. Tail of the Red Dragon. Legal Exatamente. demais. Tail of the Bear. Então. Vimos 2 ursos naquela viagem. É? 2 vezes. Mas... Enfim, tem muitas histórias. E é isso, 2 vezes a gente fez Canadá, a Flórida sem parar. E uma terceira vez eu fiz sozinho com o carro dele, que você foi pra Europa de lá, eu vim sozinho. Também sem parar, mas eu, aliás, parava, dormia dentro do carro, porque tinha um carro do tamanho do mundo, né? E esticava atrás e dormia atrás. Mas temos algumas viagens. Mas o ano passado, quando eu fui pro... Não, um ano e meio, quando eu fui pro Alasca, você não tava lá em Watkins Glen, né? Não. Tá. Não, em Glen eu tava. Não, mas você tava quando eu saí de lá pra ir lá pro Alasca? Lógico. Sim. Eu não falto nenhuma endurance. Eu fui até nas da pandemia, lembra? As endurance eu fiz todas. Mais prova que você, hein? Então, o cara é determinado, hein? Espetacular esse nosso Pelas Pistas especial aqui sobre pintura de capacete, sobre fotografias. Quero saber se você está curtindo, eu vou ler novamente os comentários. O pessoal fala que eu não leio os comentários, eu falo, respondo ali os comentários de vocês. Mas vamos aproveitar agora e fazer o nosso momento pit stop de hoje. Momento pit stop de hoje, eu quero saber dos dois, cada um na sua área de atuação aqui. Eu quero saber de você, Alan, qual foi a pintura mais difícil que vocês tiveram que fazer. E quero saber de você também, Zé, qual foi a foto mais difícil que você teve que fazer. Vou começar com o Alan sobre qual foi a pintura mais complicada. Aquela que você falou assim, eu não sei de onde eu vou tirar isso daí. Quando o Rubinho correu na Stuart, aí ele trouxe um capacete do Jack e um do Paul Stewart. E vocês sabem que cada clã... Desculpa, Alan, mas era a mesma pintura do Jack. Não, era o mesmo desenho, só mudava a cor. Mais ou menos, porque o Jack Stewart era uma auréola com o tartan dele. Uhum. E o Paul usava uma pintura que daí ele falou, faz o que vocês quiserem. Daí o Cid já inventou, né? Ele faz, vira, dá a volta, enrola e sai por trás. E era o tartan da equipe. A equipe era diferente do tartan do Jack. E esse negócio desse tartan, porque o do menino do Paul... Era verde com azul. Não, era azul por causa da equipe, Era branco. E daí o Jack era mais pro vermelho. Vermelho. Então o do Paul até que foi razoavelmente simples. Agora o do Jack Stewart, eu vou falar pra você. Foi mais de um mês em cima da peça, trabalhando, porque o Cid, né? Eu quero a costurinha também, quero o pesponto, Então foi um negócio assim. Eu fiz agora para um menino aí, pro Diego Fernandes. Ele levou já pro Jack, o Jack assinou um abertinho e tal. Mas já foi mais simples. Mas no da época que o meu pai tava junto, ele só faltou falar que queria pôr o tecido em volta aqui, porque, lógico, eu tava lá para atender ele também, né? Mas ele exigia muito, ele era muito perfeccionista e tal. E não gostei, tira. Não, os quebra-pau era assim, coisa... Não, ele chegava pronto. Ele não sabe muito, sabe um pouco. Ele também, com o pai dele, tinha também
essa relação meio arisca, assim, né? E o meu pai, ele chegava e falava, gostou? E gostei. E fazia essa carinha, eu falei, ferrou. Dá pra mudar? Eu falei, não dá. Daí chegou um ponto que eu falei, não dá. Não, mas só um detalhe. Faz aí, você sabe fazer, faz você. Porque ele era terrível, entendeu? Era terrível. Ele era assim, ele ia no cúmulo. Mas esse do Jack Stewart foi o, assim... Não era tão difícil, porque era uma faixa simples em cima de branco, mas o trabalho para fazer o tartan foi muito difícil. E tanto é que depois ele mandou quadro e tal. Acho que ele nunca viu um negócio tão rico em detalhes, né? Que era para impressionar o cara. Ele né, deve estar guardado com ele, o Paul também. Maravilhoso. E foi muito legal, assim, como experiência, né? Sim. E você, Zé, qual foi a mais difícil, você disse? Cara, não sei te dizer a mais difícil, porque acho que toda foto que eu tento fazer ali, eu tento dar uma elaborada e acaba ficando difícil. Mas eu tenho uma que eu tenho um carinho muito especial, que é uma que eu ganhei um prêmio e eu ainda não era ninguém, absolutamente ninguém. Essa foto do Cacá Bueno, que tá na tela aí, que a Cal colocou agora. Acho que foi 2007 isso aí, se eu não me engano. Era o teu começo. Era o meu início, só que ainda ninguém Essa conhecia. aqui, né? Ninguém me conhecia. E existia um prêmio de fotografia na Stock Car nessa época, que era escolhida uma melhor foto por etapa. E simplesmente quando eu ganhei esse prêmio, que foi a corrida de Curitiba, eu acredito que fosse ali segunda ou terceira etapa do campeonato, ninguém sabia quem era o José Mário Dias. E essa em especial ainda foi mais engraçado porque eu tava cobrindo com o João Otávio Ness o campeonato mundial de jet ski em Imbituba, olha só. E eu tava recém-chegado em Curitiba, eu falei, putz, tem o prêmio lá, eu vou pra Stock, para o primeiro treino, que é o único que eu posso fazer, de sexta-feira, só para tentar uma foto pro concurso e vou embora. Fiz só esse take e fui embora para Imbituba e acabei ganhando o prêmio. Então, ela tecnicamente é muito difícil. Eu tentei até repetir depois, não consegui, porque até consegui fazer algo assim, mas a plástica dela é muito legal, que tem essa mescla do guarda-reio junto com o carro. Sim. E foi a foto que eu diria que é a mais importante da minha carreira por esse motivo. Então ela é a minha filha preferida, vamos dizer assim. Maravilhosa. Tô vendo aqui a foto, a gente vai estar colocando na tela a foto realmente... Eu ia até perguntar como que você fez, mas acho que é tão uma junção tão técnica que vai ser... Na verdade, o segredo principal dessa foto é a velocidade bem baixa do obturador, né? É a mesma técnica que eu usei na foto do Christian ali em Sebring, que tá bem borrada. A grande dificuldade dessa foto é que tem um guarda-reio na frente. Então, praticamente, eu não via o carro e eu tinha que quase que adivinhar a hora que ele ia sair do guarda-reio. Para clicar milésimos de segundo antes, que era para fazer essa mescla entre carro e guarda-reio, quase que um foguete ali, um rabo de foguete, alguma coisa assim. Então, eu tenho essa foto, um carinho absurdo, porque a partir dali... saiu até uma matéria na Gazeta do Povo, se eu não me engano, que o Cláudio Stringari, o Stringa lá de Curitiba, fez do tipo, o paranaense vence o concurso da Stock Car com uma foto espetacular e tal, enfim. E daí todo mundo, tipo, quem que é esse cara de Campo Mourão? Quem que é o interiorano que veio aqui ganhar espaço? Eu conheci a foto e não sabia que era sua. Incrível, né? Porque eu nunca me liguei em ficar sabendo, mas... Incrível, a foto é... Obrigado, ela é meu filho querido. Que legal. Tremenda foto realmente aí. Baitas histórias nesse nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso momento Pit Stop, olha só, se essas histórias de capacetes e essa foto que o Zé acabou de postar aqui não merecer o teu like, a gente não sabe mais o que pede pra... Só se você pegar a câmera e tirar uma foto ali pro pessoal poder dar um like no vídeo aqui. Pra tirar agora? Quer aproveitar? Olha o tamanho disso. Eu não sei se vai dar foco, porque... não, dá foco se eu estiver fotografando a pessoa na casa dela. Do jeito que tá aqui, dá pra ver você da tua casa. Dá pra ver se você tá mandou trazer uma câmera, eu trouxe uma câmera aqui. Então... Mas isso aqui é pra ver o quê? A SpaceX? Essa é a evolução da xereta. Por incrível que pareça, essa fotografia... Hein, Christian?
essa fotografou a SpaceX. Ah, aquela foto. Fotografou. Nossa. Exatamente. Essa Agora em fotografou a SpaceX. Sebring, nas 12 horas de Sebring desse ano, rolou, do ano passado, do nada todo mundo olhando pro céu. Você sabia que ia rolar? Eu não sabia. Eu não sabia que ia rolar, mas eu tava jantando, eu tava num restaurante e eu vi ele decolando. Então, eu ouvi todo mundo falar e olhar. Não, engraçado que eu tava na curva, antes do hotel. Quando passa embaixo da passarela, tem a retinha e daí você foi freado. A gente tá falando de 2 lançamentos diferentes. Porque o seu é Daytona? Não, o meu teve no... Não, Sebring. Na sexta-feira, né? Sim. Então, foi sexta-feira, porque a corrida de Sebring larga no sábado de Não, manhã. mas era no fim de semana. E eu tava lá, e daí todo mundo olhou em direção oposta do hotel, eu tava na reta, e eu fiquei procurando o carro batido. Porque todo mundo... todo mundo fez assim, sabe aquele... Todo mundo vira, cadê o carro? De repente eu olho, a SpaceX levantando... Só que teve outra situação, eu não sei se você lembra, eu acho que foi em 2016 ou 2017, em Sebring. Eu lembro que eu tava sentadinho lá na escada, pronto para entrar no carro. Sei lá, acho que faltavam umas 5, 6 voltas lá pro João entrar. Eu já tava de capacete, tudo pronto. E tinha acabado de ter um lançamento lá em Cabo Canaveral. Eu não sabia exatamente que ia rolar tudo. Inclusive, o cara que tava comentando a corrida lá no alto-falante falou, e para todo mundo que tá acompanhando, olha só aquele foguete. Daí eu lembro de eu olhando pro foguete, eu falei... E é lógico que naquele ponto eu já sabia que eu tava mais no final da minha carreira que no começo, né? Eu falava, nossa, como eu sou grato, né? Tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, todas as oportunidades que eu tive. E agora, no final da minha carreira, eu tô para entrar dentro do carro, que a gente estava disputando a vitória mais uma vez em Sebring. E eu tô vendo um lançamento de um foguete de capacete pronto para entrar no carro. E... falei, nossa, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado por todas as oportunidades. É um negócio legal. Pode parecer uma loucura eu falando agora, mas eu praticamente tive a oportunidade de correr de tudo que existe no mundo. E agora, no finalzinho, tô eu aqui em Sebring, de novo, disputando a vitória e olhando para um lançamento de um foguete, que não é que acontece isso todo dia, né? Para quem não sabe, Sebring fica o quê? Mais ou menos umas... 100 milhas, eu acho. Não, eu ia falar umas 150, 200 milhas. Que seja 300 quilômetros. Então, quando tem lançamento, e dependendo do horário que quem tá em Sebring consegue ver bem. Perfeito. É perfeito. E posso fazer uma pergunta? Claro. Você já teve mais vezes esse insight de, putz, olha onde eu cheguei? Eu tenho um muito explícito na minha carreira. De você ou seu? Meu. Não, eu tenho um... Quando o Ian Watt, que você conhece muito bem, que foi meu engenheiro durante muitos anos, me ligou, falou... Isso foi 2010, final de 2010. Ele falou assim, o que você vai fazer final de janeiro? Eu falei, provavelmente... tá na praia, a minha filha acabou de nascer, ela vai estar com 5 meses, então provavelmente vou estar na praia. Ele falou, você não quer vir pra cá correr Daytona? Falei, bora, vamos lá. Daí foi quando eu entrei na minha última fase, que essa corrida de 2011 de Daytona acabou gerando meus últimos, praticamente 10 anos lá de carreira como piloto. E daí... uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Quando eu montei no carro, no treino ainda, né? Não tinha nada a ver com a corrida, eu falei, bom, eu já sei que eu tô entrando na última fase da minha carreira. Eu prometo para mim mesmo que eu vou guiar toda a volta que eu entrar no carro, eu vou guiar absolutamente no meu limite e vou curtir aquilo lá como se fosse... E realmente foi, né? A última coisa relacionada à corrida que eu vou fazer na minha vida. Então, isso me ajudou muito nos últimos 7, 8 anos que eu tive como piloto. É claro que nesses momentos você teve alguns momentos lá de frustração, porque afinal de contas todo mundo é humano, acerta, erra, tá constantemente aprendendo, mas eu lembro que isso me fez encarar as corridas de uma maneira completamente diferente. Inclusive, até um papo de almoço ou jantar, uma vez que eu tive com o Bobby Rahal,
ele falou, bom, sabe que a gente dividiu as pistas de Indy durante alguns anos. Eu falei, pois é, Bob, e às vezes foi melhor para você, às vezes foi melhor para mim, mas eu não sei por quê. Você teve sucesso na Indy, mas eu acho que você é muito melhor piloto de esporte protótipo do que você foi de Indy. E aquilo, quando ele me falou aquilo lá me marcou. Daí eu voltei um pouco a página, né? Eu falei, será que foi por causa da minha atitude? Sim. Entendeu? Será que... Você se livrou de pressão, né? Provavelmente por isso você venceu estava tanto. completamente livre de pressão. De pressão, de qualquer coisa. Estava a fim de curtir. De curtir. E daí curtir não quer dizer... Não tô fazendo sério. Não é esculachar. É óbvio que eu tô fazendo sério. É óbvio que eu ficava chateado também. Mas você sabia dosar muito melhor até que nível você poderia chegar com as suas frustrações. Então, a tua janela operacional acabava sendo 10 vezes melhor do que quando eu fiz Indy, do que quando eu fiz Fórmula 1. Eu tinha uma janela operacional bem menor. Se eu estava um pouco fora da janela, tanto para a direita quanto para a esquerda, meio que às vezes espanava. Por quê? Por causa de pressão, por causa disso, por causa que as coisas realmente não estavam acontecendo do jeito que às vezes eu queria, mas não por culpa minha, porque era completamente fora do meu controle. E eu acho que essa atitude me ajudou bastante a vencer muita corrida. Não, até hoje, hora, né? Até hoje, se eu olhar a história da Action Express, quando ela teve mais sucesso, foi... Quando eu cheguei. Desculpa. Não, eu acho que foi na combinação minha e do João. E daí é óbvio que depois entrou o Felipe também ajudou bastante, sem dúvida nenhuma. Falar o quê do Felipe? Um grande piloto, tá aí até hoje batendo roda com todo mundo, mas... a combinação minha, João, talvez a minha atitude que tenha mudado, e eu já falei isso várias vezes, principalmente lá nos Estados Unidos, entre eu e o João era quase perfeito, era tirar e colocar com peso parecido, altura parecida, guiada parecida. Tudo. Tinha alguma diferenciazinha que o João gostava do carro de um jeito um pouco diferente do que eu, mas, isso era completamente irrelevante no tudo, né? Então, afinal de contas, foram 2 campeonatos que ele me tira sarro até hoje, né? Que eu guardo o troféu do campeonato como peso de porta, né? Para segurar a porta da minha casa. Você tem coragem de falar isso mesmo? Não, mas não foi isso que você falou pra mim que eu... O quê? Ih, rapaz. Você já ganhou corrida, chegou no meu ouvido no pódio e falou, mais um peso de porta. É mentira? Não, porque você começou com a brincadeira que você falou, nossa... Não é brincadeira. Eu chegava lá no meu quarto, na casa dele, tinha um troféu segurando a porta. Eu falava, porra, Christian, coloca isso. Numa prateleira. Ele falava pra mim, como você é desnaturado, né? Você não dá valor às coisas que você gosta, você usa como peso de porta isso daí eu no pódio, eu falei pra ele, mais um peso de porta aqui. Então foram 2 pesos de porta, foram 2 campeonatos, 4 campeonatos de... Longa duração. Endurance, e daí foi 3 Sebring, Watkins, foi 2 Daytonas lá com eles, mais uma com eles, porque a primeira tinha sido em 2004. Então, na combinação de tudo, eu devo admitir que nesses últimos anos da minha carreira, eu não posso reclamar, eu tive bastante sucesso. Qual foi o teu insight? O meu é mais curto. Eu falo menos, né? Porque os caras, pelo amor de Deus. Ele só não fala dentro do carro comigo, mas fora do carro ele fala bastante. Mas vamos lá. O pior de tudo é que eu não falo muito. É que eu sou muito velho, eu tenho muita história pra contar. Não, mas eu tava na minha primeira Le Mans, que eu fui com o Nelson, que me levou também. Depois no final, quero fazer um agradecimento emocional aos dois aqui. Mas passei o fim de semana inteiro. Le Mans é de domingo a domingo, né? Domingo começa as vistorias e vai até acabar a corrida. E, cara, cheguei lá super empolgado, trabalhei. E na hora da bandeirada, imagine, depois de ralar um fim de semana inteiro na minha primeiras 24 horas de Le Mans, na hora que eu vi, hoje em dia não é mais, que é uma tristeza, mas na hora que eu vi o diretor de prova indo pro meio da pista e deu o saltinho pra dar a bandeirada, cara, eu comecei a chorar de uma forma atrás da câmera, cara. Que tipo, eu cheguei em Le Mans, sabe? Comecei a chorar, não conseguia parar de chorar e fotografando os caras passando tudo. Só ia no vulto ali, porque tava tudo embaçado, porque tipo, ali naquele momento que foi
o último segundo de uma semana inteira de muito trabalho intenso que eu vi aquela cena. Por que eu me liguei ali? Porque era o único até então, eu acredito que seja o único, que o diretor ainda ia pro meio da pista e dava aquele saltinho igual da Fórmula 1 dos tempos áureos. Então ali eu meio que dei um choque, tipo, amigão, você tá em uma das principais corridas do planeta. Ali, cara, eu falei, puta, olha onde eu cheguei. Daí comecei a chorar. Cara, eu não parava de chorar, cara. Sozinho ali atrás da câmera. Acabou a bandeirada, eu fiquei com a câmera ali pra não mostrar pros outros fotógrafos que eu tava chorando. Então, depois eu fiz várias outras Le Mans. Já fiz, acho que 6 ou 7 Le Mans. Inclusive agora a centenária com a vitória da Ferrari. Mas nessa primeira foi aquele choque do tipo, cara, você chegou na principal corrida aí do planeta. Rapidamente, só contar um meu também, que acho curioso, aproveitar que o Nelsinho não tá aqui. O título do Lucas de Grassi na Fórmula E foi muito interessante, porque assim, quando eu era criança, eu falei, pô, eu quero ser narrador, não sei o quê, eu queria narrar um brasileiro campeão mundial de Fórmula 1. Ainda não tive a oportunidade de narrar a Fórmula 1, então quando eu comecei a fazer a Fórmula E, eu falei, cara, a Fórmula E vai ser a minha Fórmula 1. E era uma decisão de título complicada lá, que o Buemi tava na frente e tudo. E aí teve uma punição pro Buemi no sábado, era uma prova no sábado e no domingo. Os Lucas assumiram a liderança no sábado, mas o Buemi tava perto. Só que o Buemi foi desclassificado, porque ele bateu, o carro tava fora do peso, tudo. A diferença ficou grande. Aí eu fui dormir tranquilo. Aí eu acordei no domingo, aí caiu aquela ficha. Puta, peraí. A diferença é grande, o cara vai ser campeão. Aí começou a cair aquela ficha de, putz, eu tô narrando um brasileiro campeão mundial. Nossa, demais. Então foi uma coisa muito doida. E uma outra Le Mans também, que foi uma Le Mans que a gente teve, não na principal, mas a gente teve vitória brasileira na P2, nas outras todas. Também foi muito legal. Deu um trabalho pra fazer a foto dos caras juntos. Eu imagino, imagina, cara. Tipo, 1 hora... Serrinha, André Negrão, Serrinha tendo que ir embora pro aeroporto, Fraga tendo que comemorar, não sei o que. Cara, consegui fazer a foto, que eram os três. Nossa, mas deu um trabalho. Essa foi a gente fez a mesma foto lá em Daytona, quando foram todas. Foi a minha última corrida em 2019, para juntar todos os brasileiros que estavam participando daquele evento. Acho que 8 ou 9, né? Acho que eram 8 ou 9 para fazer todo mundo junto, né? Mas essa eu já sei. Você sabe que eu tenho a técnica ali, lembra? Em que momento que eu faço a foto de todos os brasileiros? Que eu fico esperando um tempão? Foi... Quando sai do briefing. Na salinha, na parede amarela, lembra? Não, mas essa daí a gente fez na entrada do box. Eu acho que no fim, acho que foi você que organizou a foto. Eu que organizei, então sim, foi você que organizou. Mas essa foi a primeira vez que eu fiz de todos os brasileiros. Depois dessa, eu já tenho a técnica, depois sai do briefing. Tá, mas que mentira que você falou pra gente ir lá pra... sei lá, pra ir lá pra entrada do box. Simples assim. E com vocês, mais um momento pit stop dos momentos que marcaram a sua carreira. Ô, Alan, uma coisa que é muito doida, a gente tá vendo aqui os equipamentos, e eu também quero saber depois da história dessa coisa que deve fotografar até não sei o quê. O Christian, ele né, a amizade é complicada, mas ontem ele me ligou, falou, quer ir no programa, leva equipamento que a gente fala das coisas. Eu falei, meu Deus do céu. Não é? Então eu trouxe aqui 3 lentes básicas que a gente pode dar um exemplo do que cada uma faz bem rápido, enfim. Não, é legal, porque você também troca de uma pra outra, o tempo assim, todo. tudo. Mas no caso de pintura, quero saber de você, Alan, como que você vê hoje, tipo... o que mudou, a evolução de técnica, e o que você acha sobre, tipo, hoje a galera que muda capacete? Porque você bate aqui, ó, é Gujomin, é Rubinho, apesar de mudanças aqui, mas sabe que é do Rubinho, sabe que é do Fisichella, sabe que é do Wilson. Família Como que você Piquet. vê hoje? Família Piquet, que é o mesmo, exato. Você bate o olho e sabe que é o cara. E hoje todo mundo corre cada um com um e... Eu não acho tão legal, né? Porque eu sou... Né, na minha escola, o cara começava com uma pintura, salvo pequenas evoluções, né? Era mantido. Mas a gente tem que acompanhar essa onda aí, surfar nela, né? E seguir. Eu, sinceramente, eu acho muito mais legal, porque hoje a gente sabe porque tem muita foto e tudo mais, né? Mas na época que a gente começou, era hiper legal ver as gotas amarelas no capacete verde, já sabia que era o Wilson, né? A seta amarela era o Zé Carlos Passe, né? O testa vermelha e por aí vai. O Piquet era a gota, né? Que era o primeiro desenho dele era uma costura da bola de tênis do Nelson,
Eu Daí tenho um que vem a capacete lá, o primeiro, eu pintei em 76. Porque ele jogou um pouco tênis, então. Ele Mas eu morou acho no- que para Olha aquele isso ali, ó. tem A miniatura. tem um motivo técnico, né? Eu acho que você pode falar muito melhor que eu, Christian, também. Naquela época não tinha tanta telemetria e tanto tecnologia para TV e Sim. para áudio. Não, eu então sei. o capacete era muito fácil de ver de longe, que era para saber quem tava no carro. E outro, o Kart cara tava também. com o peito pra fora do carro. Exatamente, eu acho que Hoje em dia isso fica influenciou. aqui, né? Né, mas isso também vê muito influenciou, né? menos, Hoje em dia é. não precisa mais ter um capacete que você pode ver de longe, né? Sim. Toda a informação que você tem tecnológica, você sabe quem é que tá pilotando, independente, até hoje em dia, para quem não sabe, nos carros de endurance, como é que sabe quem tá dentro? No plug do rádio tem a identificação por dados, quando você pluga ali, o sistema já pega quem é o piloto que tá dentro do carro. Então não precisa tanto, né? E aquela época tinha que ser um capacete diferente Sim. para saber quem tava de longe, né? Então é mais um motivo pelo qual era tão simples as linhas e bem visível de longe. Sim. Mas acho que tinha a questão tipo do RG do piloto. Você batia o olho, você reconhece. Acho que isso... Se fizer isso hoje aí, a Fórmula 1 da isso- primeira última etapa, ninguém acerta. Não. Ou, sabe, você vai acertar de uns 5, 6, mas tem uns ali que você... Sim. Eu acho assim, a evolução da pintura, né? Desde que a gente, né? O Cid foi o pioneiro nessa técnica aí, de arte, de desenvolvimento, e a partir daí veio muita evolução na divulgação de marcas e tudo mais. Então, a gente continua com esse aspecto artesanal, né? A gente não evoluiu em muitas técnicas. Eu uso o plotter, Tá. né? Que até então, se vocês olharem esse perdigão aqui, ó, né? Mostra Que tá lá pra lá, Pra essa aqui, ó. pra essa. Esse perdigão, a gente fazia um modelo. O Christian lembra as faixas de viseira Valvoline, qual que era a outra que usava? Prológica. Prológica. Fazia no pincel, fazia a faixa, Nossa. cortava na coisa, daí tinha o Zelão, O Zelão, que era o exatamente. letrista. Zelão, tem que fazer. Ele ficava olhando pra minha cara com vontade de xingar. Mas ele fazia o modelinho e fazia no pincel. Nossa. E ele não levava uma viseira. Nossa. Não. Não, mas tinha que ter uma. Você tinha que ter pelo menos Pelo três menos viseiras. três, Era duas claras, uma escura. Tinha que ter. Aqui já era cortado no estilete, porque era possível, linhas retas. Aqueles Mas era nacional. cortado no estilete na mão. Na Não mão, era a maquininha não, que na você mão. cortava. O dia que eu conheci a plotter, Mudou a vida. não, eu joguei estilete fora e eu acabei casando com uma operadora de plotter na época. Hoje não. sério? Sério? Eu tinha que casar. Ou eu casava com o primeiro menino lá, que não era minha praia, aí conheci ela trabalhava, entendia, casei com ela. Fiquei 10 anos casado com ela. Olha só. A Jane. O que uma plotter faz na vida do homem? Uma plotter mudou minha vida. Olha aí. Então, hoje, se você pegar, por exemplo, o capacete do Hamilton lá, que o Raí faz, Tá. manda os arquivos para a Bell em 12 horas, 14 horas, o capacete está pronto. E não é um negócio simples, e é tudo transfer, né? Tá. E que a gente conheceu como decalcomunia. Uhum. Né? E agora eu tô vendo também, eu vou comprar uma máquina de transfer para fazer também, para agilizar ainda mais, porque a plotter já tá ficando para trás, acredita? E aí, no teu caso, Zé, como que é essa gestão de tecnologia, equipamento, diferenças de tudo que você faz aqui? O equipamento está diretamente ligado, principalmente, à qualidade de foto que você entrega pro seu cliente. Então, assim, embora essa lente seja assustadoramente grande, um celular tem o mesmo alcance que ela. Tá. Muitos celulares têm o mesmo... É uma 400mm 2.8, para quem é fotógrafo e entende. Ou quem entende, de geral. Mas a diferença é que ela tem uma cristalidade, ela tem uma nitidez que o celular não tem. Tá. Então, eu consigo fotografar um carro de longe e, ao mesmo tempo, você consegue dar um baita zoom no carro e você vê, cara, sem sacanagem, meio que o poro do plástico. Sabe quando você vê aquela textura assim? Ou os capacetes, por exemplo, esse do Wilsinho tem um monte de
pontos de quebradiça. Se você faz com o celular, você nunca vai ver isso. Você vai ver só o capacete todo, mas com essa aqui você consegue ver o detalhe. Então essa é a grande diferença, que é a nossa entrega, né? Porque ainda assim existe o tal do mas com o seu equipamento faz qualquer coisa, mas tem o olhar do fotógrafo também. Tá. Então o olhar do fotógrafo influencia muito. Aliás, influencia 100% na foto que ele vai fazer se você for ver no celular. Uhum. Agora, se você for fazer um outdoor, aí você precisa de uma qualidade cara. Que só um equipamento muito profissional te entrega. Então, por isso que quanto mais você vai subindo de nível, eu acho que o olhar do fotógrafo muda com o tempo, mas o instinto de fotografia vem com ele desde sempre, mas você tem que ir evoluindo porque você está cada vez mais trabalhando com clientes mais exigentes, e não é nem só mais exigentes, mas com fins da sua foto mais usáveis, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem um equipamento, eu trouxe três lentes aqui, que é meio que eu uso mais, mas tem, por exemplo, trouxe as 3 que eu mais utilizo, que é uma angular, uma 16-35, que é muito... tem essa foto da NASCAR aí agora que tá na tela, quando eu cobri 2 anos de NASCAR Segura aqui o capacete na frente. Pro Casgrala. Então essa é uma foto que eu fiz com a 16-35, a 70-200, que é uma câmera, uma lente muito, muito utilizada pela maioria dos fotógrafos de qualquer área. É uma lente, é uma tele, mas ela fica no meio do caminho. É uma lente que é a que eu fiz do panning do Christian, ou tem uma muito legal que eu gosto sempre de citar, que é uma foto bem jornalística, que é essa do Christian que tá na tela aí, que eu lembro que eu fiquei de cócoras ali mais de 10 minutos esperando que ele virasse o rosto para mim. Era uma foto bem importante para esse patrocinador aí, Cider Tree, que estariam junto com ele só em uma corrida. Então eu tinha, a minha única demanda diferente do final de semana era: você tem que fazer uma foto bonita que apareça bem essa logo e o Christian Fittipaldi. E era um drive change practice, né, um treino de troca de pilotos. E o Christian nunca olhava pra mim, porque o engenheiro dele tava do outro lado, eles conversando o que podia mudar, porque eu sinto e não sei o quê, e não olhava. Eu fiquei um tempão aqui, então essa é uma foto que eu fiz de 70-200. E essa outra foto que tá na tela aí, de um pit stop aquela é legal. Das 12 horas de Sebring, que é uma foto que eu gosto demais, o Christian também gosta. Inclusive, nosso chefe da Mustang Sample tem um quadro gigante na casa dele. Não, e outro quadro gigante é aquele que tá na loja da Bell, do lado do Autódromo de Interlagos. Não, é essa. Essa que eu quero mostrar. Então essa tá na loja da Bell, atrás de Interlagos ali, loja da OMP Bell. Que uma coisa que eu gosto muito dessa foto é que todo mundo que tá nessa foto tá em ação. Não tem nenhum elemento, nada que apareça não está compondo diretamente a ação da foto. Então, o mecânico que tá lá atrás tá com 2 pneus na mão, o outro mecânico atrás dele tá correndo. O Christian, um detalhe mínimo que eu amo nessa foto, são as mãos do Christian que ainda não estão tocando a mureta. Então, a 1 milésimo de segundo de tocar a mureta para ele pular, porque o Christian tá saindo do carro nesse momento. O João Barbosa tá entrando. Tem um mecânico... Tá tendo abastecimento. Ajudando o João Barbosa, tá tendo abastecimento, e o outro cara tá segurando o pneu que vai ser colocado. Então essa foto, ela além de uma foto, eu julgo como muito bonita, sim, ela é muito jornalística, né? Que eu acho que é uma das coisas... Tem muita ação, né? É uma das coisas que eu busco também, casar a informação, o conteúdo que eu vou estar passando pro espectador, para quem tá vendo essa foto, pro leitor, ou seja lá quem for, pro internauta, com uma beleza. Então, não adianta ser uma foto só bonita e não tá te passando uma informação nenhuma, não tá te passando a informação de velocidade, não tá te passando a informação de onde tá acontecendo aquilo, ou uma ação. Essa foto, então, ela ao mesmo tempo é uma foto plástica, bonita, mas muito jornalística, né? Então, enfim, então a gente usa esse material todo, esse equipamento todo, às vezes muito peso que a gente carrega, para tentar fazer fotos que só essas lentes são capazes. Tem essa outra que é muito legal, quando eu trabalhei na Fórmula 1, a única vez que eu trabalhei na Fórmula 1 de fato, que eu
estava seguindo o Esteban Gutierrez, que é uma foto de fisheye que hoje em dia quase você não vê, porque os pilotos não podem tanto ter esse acesso tão perto. Caramba. E ele estava dentro do carro de Fórmula 1, eu com uma fisheye encostada no capacete dele, a 4, 5 centímetros do olho dele fazendo essa foto. Então, é importante você ter um equipamento que você consiga executar tudo que você pensa. Se eu não tivesse uma fisheye, talvez eu tivesse pensado nessa foto, mas daí eu ia falar, putz, faltava uma fisheye aqui. E engatilhado já também pra você. Já pensou, pô, eu tô com essa acessibilidade que é rara. Que é rara. De eu chegar pertinho do piloto de Fórmula 1 dentro do box. Pô, já troco, já deixo a fisheye pronta ali, esperando. Às vezes acontece de trocar e não acontecer a foto, porque você não teve a oportunidade. Mas preparar tudo, estar pronto pro momento certo. E, de fato, igual a do Christian, que eu fiquei 10 minutos de cócora com o meu flash de frente, porque a luz que entra no rosto é um flash remoto. Mas eu fiz a foto, na hora que eu vi, eu falei, nossa, a minha única demanda do fim de semana foi alcançada. Então, eu acho que no final, a minha função, junto com o meu equipamento, é suprir a necessidade de quem me contratou. Então, suprir as demandas com arte e com informação. Sensacional, e tem bastante coisa realmente aqui. Essa foto é bem legal. A marca de capacete, acho que talvez tenha gostado da foto. Eu também gosto da Bell. Que tá aqui colocando esse destaque nesse nosso Pelas Pistas. Alan, antes da gente encerrar, quero saber assim, se você tivesse que escolher uma pintura, qual você escolheria? É complicado. Não sei. É tudo filho seu, né? E assim, não precisa ser, por exemplo, uma que pode ser até uma desconhecida, tá? Que muita gente deve estar falando, pode ser a do Ayrton, a do Nelson, a do Emerson, mas assim, há umas vezes que é meio... É um showdown talvez tem desconhecido. Uma que eu gostei muito de fazer, que até alguém achou a foto do capacete do Shiver, que você fez um comentário. Aquele capacete fui eu que pintei. Um Nava. Um Nava. Eu e o Tony, a gente está sempre brincando por causa você do falou, Nava. olha o Nava do coisa. Olha o Nava e lá esse capacete, aquela pintura fui eu que fiz. Não sei quem tá usando, onde tá. E eu fiz pra ele. Acho que ele tá de Renault. Acho que ele tá de Renault de Fórmula 1, se eu não me engano. Não, acho que é Alfa Romeo na época. Pode ser. Ele e o Theo Fábio. Eu fiz um comentário em cima da foto. Que eu fiz na época. Não, acho que era de Benetton. Benetton Alfa. Isso, que era na época Benetton, não era Benetton Alfa ainda. Romeo que era patrocinado pela Benetton. E a gente foi pro teste de pneus porque era no Rio, a gente ia pro Rio e ficava lá garimpando o piloto, tal, quer pintar, chegavam a falar com o Mansell, outros lá. Mas na época, a gente conversou com o Shiver, o Nelson era amigo dele, falou, pinta com esses caras aí e tal. Aí trouxemos o capacete dele, do Fábio, pintamos e devolvemos no GP. E aquilo ali para mim foi assim, porque eles não eram tão famosos, mas para mim eram pilotos, né? Depois a gente fez do Johansson. Essas coisas aí, assim, depois, hoje é comum, né? Mas na época, peguei o capacete do cara, o cara é piloto de Fórmula 1 e ficava aquela pressão toda, né? O meu pai... mas até hoje é legal, né? Não, é legal, mas é mais... Não é um tabu pra mim. É um negócio que eu vou... Você já não fica mais com a mão trêmula. Não, mas aquele capacete dele era muito legal. Aquela pintura era... O capacete, eu quis dizer, a pintura. A pintura dele era meio icônica, porque... Não, partindo de uma estrela que então, muda, e a gente azul, pôde recriar e até lapidar a pintura que ele tinha, era daquele jeito, mas os ângulos não convergiam, daí a gente acertou, nossa, muito legal. Um negócio muito legal do Theo Fábio era a pintura do Peter Hevson, que morreu anos antes, ele usava os gomos aqui saindo. Então, o mais legal é trabalhar para tanta gente, né, que eu admiro, que eu aprendi a gostar, fiquei amigo da maioria. O problema é quando você admira e daí vira amigo e daí você vê que não é tudo aquilo. Né? Não, mas é difícil. São verdades da vida, né? Eu tenho, assim, não sei, eu tenho muito
muito piloto que nem pinta comigo e que é amigo meu, Tá. sabe? E eu não vejo isso como uma barreira para ser amigo dos caras. O Casagrande, que veio aqui, eu pintei o primeiro dele, depois ele foi correndo e foi fazendo. A pintura é bem próxima da que a gente fez. Ele era menino, ele ligava para mim para discutir a pintura. Ah, mas isso é Ele legal. Hoje em dia, outro pinta o que você criou. Sim, e É tá verdade. bacana. E outra, não é por isso que eu não vou torcer para ele. Sim, Ele chegou aí, conversei com ele e tal, hora que ele O tava meu saindo. capacete não é pintado por você. Então, mas e aí? Qual é o problema? O importante é que do que o meu pai iniciou, que eu acompanhei e fui junto, hoje tem milhares de caras aí fazendo o que a gente faz e todo mundo sobrevive, né? Fui em 2006, fui lá para Indianápolis na Fórmula 1. Puta, teve um evento lá, tinha pintor de capacete do mundo inteiro, né? E, puta, foi muito legal. Foi a última viagem que eu fiz com meu pai, e daí depois ele já começou a ter problema. E a gente foi pra lá, e os caras reverenciavam ele, tudo. Ele tirou o maior sarro do Troy Lee, cara. O Cid era muito goiaba, meu. Troy Lee, que é outro o Troy pintor, Lee, outro meu, pintor, ele é uma potência, né, nesse ramo aí. Não, e ele não é só carro de corrida. Hoje já é equipamento. Troy Lee, equipamento, moto, carro, tudo. E nessa época aí, isso aí tem quase 20 anos. O Cid chegou lá, olhou pro Troy Lee, falou assim, você se inspirou em mim para fazer o que você faz hoje. O cara ficou meio sacaneado. Por quê? Porque sim, porque eu sou muito mais velho que você, eu já fazia isso aí e tal. E ele é um cara que eu respeito, porque ele é muito bom. Sabe qual que é no negócio, né? Comercialmente ele Mas agora você tem a Stella, que vai virar uma potência também. Ela é terrível, meu. Ela transformou a empresa, assim, ele transformou em empresa. Se transformou numa marca, eu acho. E eu deixo ela fazer as coisas porque não porque eu vejo vantagem nisso, né? E eu só dou opinião quando eu vejo que não vai dar muito certo, daí eu chamo os caras. Entendi. Mas eu tenho uma equipe hiper competente. Tem cara que tá comigo há 40 anos quase. E às vezes eu pergunto alguma coisa pra você sobre alguma coisa. Isso aí é com a Stella. Fala com a Stella. Isso aí é com a Stella, o que ela decidir. Porque é melhor, eu vou me meter em confusão. Eu deixo, né, o barco andar. Eu tô lá Vou fazer sentado minha no parte. barco, o barco tá andando, Isso. eu tô junto. Então tá bom. Sabe um design de capacete que eu gosto muito? O que pintava o do Schumacher. Por quê? Por quê? Os GMD. JMD também. JMD. Eu conheci esse cara em Indianápolis. Cara legal. Mas eu sou um JMD melhor. Bem melhor. Você copiou o logotipo dele? Você copiou o logotipo do cara também aí, ó? Logotipo. Vou te contar. Bom, eu primeiro tô muito feliz de estar aqui, porque é o podcast, além de você, óbvio, de duas criaturas que me aturam há muito tempo. Christian Fittipaldi e Nelson Piquet. Sim. E eu já te pedi pra vir aqui? Nunca pedi pra vir aqui, né? Eu sempre fiquei quieto. E ontem, quando o Christian me convidou, eu fiquei muito, muito feliz, tô até emocionado. Porque muito da minha carreira, eu devo a esses dois caras. E não é modo de falar. Óbvio, eu devo muito ao João Otávio Ness, mas isso no final de 2013. Você deve lembrar disso. Ele estava me devendo uma pedra, devo fotografar algumas 500 milhas de kart. E por eu estar trabalhando com Fittipaldi, eu nunca cobrava. Eu preferia ter a minha foto de release, a foto do release dele com uma foto minha, do que pensar em cobrar algo. Ele fala, não, então eu vou fazer com tal pessoa. E ele sabia que estava me devendo uma pedra. E em 2013, nas 500 milhas era lá no Beto Carreiro, ele falou, quer ir pra Daytona comigo ano que vem? Te levo, o nosso fotógrafo tá meio cansado lá e precisamos de umas fotos legais, vamos. Eu não tinha nem visto. E ele falou, eu e o Nelson vamos dar um jeito, tava correndo de Petronas,
o Nelsinho de Petronas, e daí acho que tinha entrado uma grana naquele ano. E eu fui no hotel do Nelsinho, depois tinha acabado a corrida, era pra eu ir pra Curitiba, fui pro balneário. O Nelsinho liga, o Christian falou que é pra você ir pra Daytona, não sei o que. Eu, tipo assim, não, peraí, tia, então um amigo meu tá indo pra aí, você quer ir quando? Uns 10 dias, não quer ir pra Disney? Minha tia mora em Orlando. Cara, o que você falar? Beleza, tia, tal dia eu vou chegar aí, mas eu não tenho nada. 3 minutos depois, chega no meu e-mail, passagem aérea, carro alugado, que o Nelsinho tinha acabado de alugar. Uhum. E daí eu fui pra essas 24 horas de Daytona, em 2014. Nunca tinha ido pros Estados Unidos. E tô lá até hoje. Então ali começou, vamos dizer assim, a minha carreira internacional. Uhum. Posso dizer que eu sou um fotógrafo internacional, porque afinal tenho mais de 10 temporadas de IMSA, não todas completas, mas várias completas. De IMSA. De IMSA, né? Não é INSA. E eu acho que eu fiz o meu nome lá, eu posso estufar o peito e dizer que eu sou bem respeitado lá entre os gringos, e você sabe muito bem disso. Sou querido pelos caras, eu acho, porque a gente é brasileiro, eu gosto de sacanear, então faço muita zona lá na sala de imprensa e os gringos adoram. Então, do início, onde eu cheguei em 2014 e o pessoal olhou e falou, putz, quem que é esse gringo que tá vindo fazer pra principal equipe do campeonato? Do nada chega esse gringo, who is this guy? Hoje, os caras ficam tristes. José, você não vem pra próxima quando não tem a Endurance? E então, eu tenho muitos amigos lá e eu diria que a minha segunda parte da carreira, onde eu cresci exponencialmente, eu devo muito a esse cara e ao Nelson Piquet Jr., que me levou para Le Mans pela primeira vez, me levou para o Fórmula E. Eu acho que eu sou o brasileiro que mais cobriu Fórmula E em loco, né? Mais de 30 corridas com o Nelsinho. Conheci o mundo com o Nelsinho na Fórmula E. Fiz rallycross, enfim. Então, eu tô muito, muito feliz de estar aqui, porque eu estou aqui por causa deles. Não só por causa do programa, mas eu sou o José Mário Dias de hoje. Muito, muito, muito mesmo por causa desses dois caras. Então, obrigado, Christian. E obrigado, Nelsinho, que tá aí. Me deixou hoje aqui, mas... Tá no lugar dele. Eu tô no teu lugar aqui. Então, obrigado, Carl, por mais esse tempo aqui, que eu sei que a gente já estourou, mas eu acho que eu precisava falar isso. Boa. Tá vendo? A culpa é tua. A culpa dos dois aí. Mas a porta só abre para quem consegue entrar e deixar ela aberta, né? É verdade. Então, Bora. Isso aí. Bora para mais uma Daytona. Você só teve a chance. O resto você fez jus. Né? E falaremos muito sobre Daytona 2024 aqui no Pelas Pistas, com o Christian, com o Zé, em ação também. Alan, valeu demais pela companhia. Eu agradeço. Qual que é a arrobinha de vocês lá no Instagram? Acho que é @CidSpecialPoint. Porque o pessoal pode adquirir ali as réplicas de vários capacetes, então é um negócio muito legal. É bem legal. O meu é @José Mário Dias no Instagram. Inclusive, podem adquirir na minha bio lá, que é dentro do site da interlakes.com.br. Você pode comprar praticamente qualquer foto, um quadro. Então, aproveitar aí, início de ano. Se você não deu um presente pro seu pai no Natal e no Ano Novo, agora é a hora. Tem tem mais de 100 fotos já na galeria do interlakes.com.br. Mas se você quiser alguma do meu Instagram, entre em contato direto ali comigo. E é isso, @José Mário Dias. Muita foto. Se você gosta de automobilismo, acho que você vai gostar do meu Instagram. Acho que o Christian dá o aval. Sabe uma coisa que é legal, que eu acho que o Pelas Pistas tem? Se a gente voltar alguns programas atrás, o Farfus, quando ele veio aqui, ele presenteou a gente com as pulseiras dele, diga-se de passagem, muito bacana. E daí ele usou aquela terminologia, né? Eu não tô aqui para fazer jabá, né? Só que vamos continuar usando exatamente a mesma palavra. Tudo que a gente faz de jabá, ou tudo que a gente associa aqui no nosso programa, eu tenho muito orgulho de poder dizer que é coisa legal, é coisa que eu faria para mim. Então, hoje em dia, acho que eu cheguei numa idade, acho que eu cheguei numa fase da minha vida que, no fundo, numa boa, graças a Deus, eu tive sorte, de repente eu me coloquei nessa posição, mas eu não preciso fazer isso, eu não preciso
falar para alguém, faz aquilo, faz aquilo. O que eu falar para você hoje em dia, porque eu faria para mim, porque é realmente legal. E tudo que a gente tá associado ao programa, Sim. na minha opinião, é muito legal. E a gente tem um exemplo perfeito aqui. José Mário Dias, Alan Mosca, filho do Cid Grande Mosca, icônico para pintar capacetes no mundo inteiro. Daí outro dia você me ajudou. Yokohama. E daí ajuda o outro. Tire Auto Center. E eu recomendaria, porque eu fui lá, é demais. Tipo, o Tire Auto Center lá do Elton, o trabalho que ele tem, Auto Shop, o trabalho, a dedicação dele, você entra lá dentro, é tudo limpinho, tudo arrumado. Tanto que eu saí de lá, eu falei, Elton, eu vou voltar aqui. Não, você é fera. O pneu, eu saí de lá andando, eu andei meio quarteirão com o pneu. Já viu diferença? Eu já vi diferença. Tudo bem. É que eu tenho bastante experiência com isso. Eu acho que eu já andei com pneu diferente. Então, mas eu, mandei um texto lá pro Gus, lá da Yokohama, eu virei e falei assim, você tá de brincadeira, né? O nível de ruído disso daqui e a rolagem dele, eu não tinha nem feito curva com o pneu ainda. Eu já notei diferença. Daí, outro exemplo. O Felipe, que tá aqui assistindo o nosso programa, designer gráfico, faz todas as camisetas lá do Nelsinho. Onde é que tá? Aqui, ó. Bom, foi tá aqui, levado para quem? Quem que trouxe o Felipe pro jogo? Então, foi o JMD, não foi você. Mas, o logo do Pelas Pistas, a marca Pelas Pistas, quem desenvolveu foi ele. Então, isso é legal, a gente poder estar associado, ou o programa poder estar associado só a... Coisa legal. Eu tenho uma frase que eu sempre falo pro Felipe várias vezes e falo pros meus parceiros, mas eu acho que se encaixa perfeitamente. Eu falo que eu só apresento pessoas boas para pessoas boas. Então, isso é lei para mim. Eu acho que isso tem a ver com o programa. Eu acho que tudo isso aqui é pessoas boas apresentando coisas e propostas e positividade para outras pessoas boas. Então, isso aí. Isso aí. Que é o lance. Inclusive, até indicou um bom apresentador para Pelas Pistas também ali, numa conversa. Também ali, com os dois, né? Tá vendo? Lembra o que eu falei dele? Gente, valeu demais pelo programa. Espero que tenham gostado dessa proposta diferente. Não, mas eu acho que... Peraí, parênteses. Opa, volta. Esse papo é muito sério. Eu acho que eu liguei para você para perguntar o que você achava quando eu e o Nelsinho, a gente ainda estava pensando lá no Pelas Pistas e tudo, o que você achava... A gente sabia que a gente tinha que ter um apresentador. Bom, a primeira ideia nossa... eu sei que a gente está prolongando. Tá maluco. Eu juro que eu vou terminar. Não, foi embora. Não, peraí, me dá mais 2 minutos. Agora já foi. Então, vai. Foi o Nelsinho ligando pro Christian, um falando com o outro, falando, vamos fazer o tal do podcast? Ô tio, ô Júnior. Então, ô Júnior. Vamos fazer o tal do podcast? Você abre o laptop na tua casa, eu abro na minha, vai se bater em morto isso daí. Isso é fácil. Isso daí é fácil. E daí, rapidamente, a gente percebeu que o buraco era 10 vezes mais embaixo. Daí, quando a gente começou a entender um pouquinho mais o que a gente precisava, né? Eu acho que eu liguei para você e falei, eu acho que eu vou precisar de um âncora, de um apresentador, sei lá, você não tinha uma definição ainda, mas a gente precisava... Não tinha nem definição, nem a pessoa. Então, a gente precisava de alguém para poder conduzir o programa. E daí você citou o nome dele. Coincidentemente... Alguém já tinha citado, você já, né? Não. Além de eu já estar trabalhando com ele, era o primeiro nome que me veio à tona. E daí a hora que eu passei pro Nelsinho, ele virou e falou assim, nossa, você sabe que eu também tinha pensado... Então foi muito fácil. Porque um falou pro outro, que falou pro outro, que falou pro outro, então meio que não tem o que... É aquilo que você falou. Eu acredito muito que... eu espero que a gente possa se colocar nessa categoria, né? Gente boa e coisas boas trazem resultados ótimos. Então, tá vendo? cá estamos. Desculpa, Cal. Cá estamos. A Cal também é gente boa, fica susto. Sem dúvida, por isso que tá todo mundo aqui nessa mesma sala, aqui junto o pessoal da produção também. Gente, valeu demais pela companhia e mais o Pelas Pistas. Que recadinhos de sempre.
like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas que também gostam de velocidade. Semana que vem a gente volta acelerando muito aqui, porque esse é o podcast mais veloz da internet brasileira. Valeu demais!